Daiane Weish apareceu e gravou um vídeo com informações muito importantes a respeito de Daniel Mastral e também a respeito da amizade entre Daniel Mastral e Vic Vanilla. Em seguida, o Vic Vanilla gravou uma live e nessa live fez questão de deixar claro que Daiane Weish, a viúva de Daniel Mastral, estaria apenas argumentando com o propósito, a intenção de acabar com a amizade dos dois. É sobre isso que nós vamos analisar no vídeo de hoje e nós vamos entender algumas questões importantes que podem explicar por que a viúva de Daniel Mastral disse que eles dois, Daniel e Vic, não eram amigos. Esse foi o vídeo que Daiane Weish gravou e uma das informações que ela trouxe foi justamente a respeito de Vic Vanilla e Daniel Mastral. E ela trouxe afirmações que foram totalmente contrárias ao que o Vic disse sobre eles serem amigos. Confira só o que ela disse. Em relação ao Vitor, gente, é isso que eu queria também falar para vocês. É o seguinte, ele de alguma forma encontrou o celular do Daniel. A maioria aqui já conviveu com o Daniel, conhece, e o Daniel trata todas as pessoas muito bem. As pessoas confundem, né? Confundem a educação, a gentileza, confundem com muitos outros tipos de sentimentos, de comportamentos, enfim. E ele falou pro Daniel que ele queria pedir perdão pra ele, porque tinha falado mal dele na internet e que estava arrependido disso, que ele queria se consertar diante de Deus, né? A palavra que ele usa é Adonai. E o Daniel falou, nossa, aquele Vitor me mandou uma mensagem ainda. Eu falei, como que ele encontrou o seu número? Eu não sei se depois ele falou pro Daniel. Naquele momento, nós não sabíamos. Por fim, o Daniel, eles combinaram uma chamada de vídeo para se conhecerem, para o Vitor falar também algumas coisas. Ele falou que ele queria fechar o templo, falou que ele precisava de conselhos do Daniel, que ele precisava de uma oração, de uma direção, porque ele não sabia como sair daquilo. E isso já faz muitos meses, e o Daniel não queria, assim, não queria no começo, depois ele não tinha tempo de encontrá-lo, né? E no começo eu ainda falei, amor, não vai, porque, né, já pensou alguém te ver com ele, vai pegar mal, então faz uma chamada de vídeo, pelo menos é mais íntimo. Enfim, como faz muitos meses, e o Vitor todos os dias ele mandava uma mensagem pro Daniel, e o Daniel respondia, às vezes não imediatamente, às vezes nem no mesmo dia, às vezes passavam dias e ele respondia. Mas o que eu quero deixar claro pra vocês é que houve um encontro por insistência do Vitor, porque ele disse que precisava de uma ajuda. Quando ele fala, nós choramos juntos, eu não vi, tá? Eu não entrei na rede social, eu não estou entrando no Instagram, não tô vendo o YouTube, porque, claro que deve estar, sabe, as pessoas se aproveitam das coisas. Por que eu não apareci? Porque eu não tô pronta, gente. As pessoas perderam o Daniel Mastral, eu perdi meu marido, pai do meu filho, meu amigo, meu companheiro, sabe? A gente era muito amigo e não importasse o que acontecia, no final do dia a gente tava junto, no final do dia a gente tava abraçado, a gente tava resolvendo qualquer coisa, a gente tava assistindo um filme, comendo uma pipoca, a gente tava fazendo comida 3 horas da manhã, dando risada, sabe? Então, o Daniel é a pessoa que eu mais amo nessa vida, né? E eu vou honrá-lo, assim como ele é um homem de honra, e ele sempre fez tudo de uma forma honrosa para as pessoas, e é isso que eu pretendo fazer por ele, meu melhor. Não sei por onde começar ainda, mas o que eu queria esclarecer pra vocês é que esse Vitor tá inventando coisa, eles nunca planejaram nada juntos. Ele tá usando esse encontro que ele pediu pro Daniel ir, porque ele tava precisando de ajuda, ele tá usando isso pra falar que eles eram amigos, ele tá usando isso pra falar que ele tinha algum tipo de relacionamento com o Daniel que não existe na cabeça dele, é o que ele tá passando pras pessoas. Nossa advogada já tá em contato com ele, tá monitorando isso, e ela pediu, e eu tô passando um recado dela, pra que se vocês verificarem qualquer perfil, qualquer coisa que esteja falando do Daniel de forma pejorativa, ou no sentido de, que nem disseram que o Vitor ia divulgar o número de celular dele, a advogada já entrou em contato, já barrou isso, né? Enfim, esse tipo de coisa, de pessoas que querem se aproveitar, sinalize pra alguém, fale no grupo, alguém passa pra mim, pra que a gente tome as providências já pra cortar, evitar percutindo. Não confie no que ele fala, porque ele tá se aproveitando da bondade do Daniel, dele ter ido lá, encontrado, ele se dispôs a orar
por ele, ele orou por ele. Ele levou óleo de unção, ele me mandou um áudio quando ele saiu de lá, amor, olha, ele me parece que é um menino bom, eu orei por ele, eu ungi, nós choramos, ele chorou, foi alguma coisa assim que ele falou, não foi nós choramos, quem falou nós choramos foi o Victor. Ele falou, ele chorou. Então, ele foi porque e assim, depois, né, que ele viu que pegou mal na internet, as pessoas rechaçando ele, não acredito, mas que o Daniel foi lá. Ele falou, olha, era o que Jesus faria, eu fiz aquilo que Jesus faria. Assim como Jesus foi condenado, né, por curar um leproso, por ir lá onde estava uma prostituta, por se envolver com pessoas doentes, por curar no sábado, agora estão me rechaçando porque eu me encontrei com uma pessoa que eu achei que eu devia levar a verdade do Senhor, levar uma oração, e ainda ele me falou assim, eu tô sendo o Zite na vida dele, assim como o Zite foi na minha vida, eu tô sendo o Zite na vida dele. Então era assim que ele pensava. Ele não pensava em se unir com o Victor, ele não pensava em fazer nada, nenhum tipo de sociedade, nenhum tipo de curso, nem nada, gente, nada, absolutamente nada. Se vocês virem isso, por favor, olha, não, respondam, sabe? Não, Daniel já falou que não, isso nunca ia acontecer, mas na verdade ele nem mencionou, gente, ele nem mencionou porque não era esse o projeto do Daniel, não era outro senão os Guardiões. Isso foi um projeto de Deus para ele. Pois bem, e aí? A esposa deixou claro que eles não eram amigos. Porém, o Vic Vanilla trouxe na live informações dizendo que ela está mentindo e que apenas queria que fosse totalmente acreditado por todos que eles nunca foram, de fato, amigos e que o Vic é apenas um oportunista. E agora? Daí, o próprio Vic Vanilla disponibilizou toda a conversa, pelo menos que ele mostrou, que ele teria tido, que ele teve com Daniel Mastral. E um áudio no meio dessas conversas traz o próprio Daniel Mastral chamando, não uma, nem apenas duas vezes, Vic Vanilla de seu amigo, de seu irmão. Meu amigo, meu irmão, confio em você, gosto de você, etc. E agora? O Vic disse que ela mentiu e estaria tentando acabar com a amizade deles, ou a lembrança dessa amizade. Daniel Mastral, em áudio, diz que o Vic era seu amigo, uma pessoa que ele gostava, que ele tinha muito carinho. E agora nós temos duas versões contra a versão apresentada pela esposa. Será que ela estaria mentindo? Será mesmo que essa mulher, a viúva de Daniel Mastral, tem apenas o objetivo de prejudicar Vic Vanilla? E eu digo para você que a resposta, pelo menos com a leitura que eu faço, está em uma mensagem que Daniel enviou para o Vic. Uma mensagem que ele responde o Vic Vanilla. E essa mensagem que nós vamos ver a partir de agora. Essa mensagem faz parte do conteúdo disponibilizado pelo próprio Vic Vanilla. E eu estou trazendo aqui, usando esse material como prova de que a viúva de Daniel Mastral, Daiane Weicher, ela não mentiu quando disse que os dois não eram amigos. Mas, segundo a leitura que eu faço da mensagem, que eu vou mostrar, ela falou com base no que ela sabia até então. Com base, inclusive, até no que o próprio Daniel teria falado para ela. Então, ela não mentiu. E outra, o que ela ganharia tentando manchar a imagem do próprio marido, como o Vic falou, do próprio marido, e mais, o que ela ganharia sujando a imagem de Vic Vanilla. Então, não faz sentido algum. Mas há uma explicação de por que ela disse que eles não eram amigos. E é isso que eu vou mostrar para vocês. Veja só. Preste muita atenção nesse slide que eu vou mostrar para você. Veja. No dia 21/5/2024, o próprio Vic inicia QAP, que é um código de comando, né? E ele cumprimenta o Daniel. E aqui na quarta mensagem ele pergunta, tá na escuta? KKK. Logo em seguida, tá em São Paulo? E aí em seguida ele diz, amanhã vou no Dampires. Posso falar de ti? Dampires é um podcast, tá? Dampires é um podcast. Posso falar de ti?
queria consertar nossa relação na internet. Muita gente ainda fica tentando fazer leva e traz conosco. E vamos marcar de tomar um café. Preciso encaixar o quebra-cabeça. Queria sua opinião. O próprio Daniel vai responder. E essa resposta do Daniel, para mim, pro Evandro Ferreira, explica por que a viúva Daiane Eixe disse que eles não eram amigos. Veja o que Daniel disse. Marcelo é o nome dele. Ele diz, pode sim, mas lidar com pessoas é delicado. Hoje, penso bastante nas palavras antes de proferi-las. Sugiro, veja o que ele fala. O Vic Vanille pergunta, posso falar de você? E o Daniel diz sim. Porém, veja o que ele diz. Sugiro, está em negrito que eu coloquei, sugiro se limitar a dizer que temos uma relação amistosa e respeitosa, que pedimos perdão um ao outro e que somos irmãos, criados pelo mesmo Deus. Ou seja, Daniel está deixando claro aqui que ele não quer que Vic diga, nós somos amigos. Ele quer apenas que ele se limite a dizer que ambos têm uma relação amistosa e respeitosa, que pediram perdão ao outro, que são filhos, são irmãos por serem criados pelo mesmo Deus. Ele diz mais, sexta voo no Inteligência. Mas é um projeto novo. Esse projeto que ele se refere é que o Inteligência está trazendo uns quadros de contos de terror nesse sentido. Não será uma entrevista, porém, havendo ensejo, farei o mesmo. Nessa ocasião, o Daniel nem teve oportunidade e, portanto, não falou em Vic Vanille. Muitos nos olham com referência, tanto seu público como o meu. Acho válido mostrar que temos que respeitar nossas diferenças e formas de pensar. Será exemplo para muitos religiosos. Ou seja, Daniel tinha sempre a preocupação de fazer com que as pessoas agissem de forma positiva e que olhassem para eles e, assim, vendo neles exemplo, pudessem, de fato, entender que é possível superar as diferenças que duas pessoas podem ter. Pois nem eu, nem você temos a capacidade de julgar ninguém. Não somos inimigos. O que acha dessa abordagem? Aí, em seguida, o Daniel diz assim, pensei melhor. E acho que poderíamos fazer uma chamada de vídeo pelo WhatsApp mesmo. Quinta, meu dia será um pouco mais tranquilo, só para gente se conhecer melhor em local público. Tanto você como eu somos conhecidos, não teremos a mesma privacidade em conversar. Seremos interrompidos várias vezes. O que acha? Você é inteligente, tem humor meio sarcástico. Me divirto com alguns cortes de você. Pense a respeito, quando puder me dê uma devolutiva. Creio que temos muito para trocar, aprender um com o outro. Afinal, ninguém sabe de tudo, né? Grande abraço, que Adonai te ilumine e te proteja. Vocês perceberam que no vídeo, Daiane Eixe, a viúva de Daniel Mastral, disse que sugeriu para ele não encontrar, mas fazer uma chamada de vídeo? Faz uma chamada de vídeo. E aqui o Daniel diz, pensei melhor e acho que poderíamos fazer uma chamada de vídeo. Para mim, ele estava dando ouvidos ao conselho da esposa. Olha, não seja precipitado, né? Faça uma chamada de vídeo primeiro, conversa com ele por WhatsApp, que é uma coisa mais íntima, ou seja, fora dos holofotes. Qual a preocupação dela? Justamente que as pessoas vissem e saíssem falando mal tanto dele como do Vitor, quem sabe, mas principalmente de Daniel. Olha, o Daniel com o Victor estava falando mal e tudo mais. É claro que ela está preocupada. É nítido a preocupação da esposa com o contato que Daniel pudesse ter com Vic Vanille. Certo? Esse cuidado é normal. Toda esposa, ela se preocupa com a imagem do seu marido. Pelo menos deve ser assim. Ok? Pois bem, o Daniel sugeriu ao Vic que quando fosse no podcast, não falasse que são amigos, mas que eles têm uma relação tranquila, que se perdoaram. Esse aqui é o vídeo em que o Vic participou do podcast que ele disse que estaria. E em uma certa ocasião, sem ninguém tocar no nome de Daniel Mastral, o próprio Vic Vanille coloca o Daniel na conversa. E tudo que o Vic Vanille vai falar, tudo isso aqui é com base no que o próprio Daniel sugeriu a ele. Diga apenas que nós temos uma relação amistosa, respeitosa, que nos perdoamos e que somos filhos do mesmo Criador. Confira só.
Você recebeu até o Daniel Mastral aqui, né? O Daniel Mastral veio. Ele não veio aqui em casa ainda, mas ele foi no outro estúdio, mas eu nem da cast. Falo muito com ele. O pessoal acha que eu sou inimigo do Mastral, alguma coisa. Vocês brigam? Eles acham que a gente briga. Porque a gente ficava atacando um ao outro, né? Com quirelas emocionais. Que a internet faz isso. Falou de você, falou de você. A internet, na verdade, gosta disso, né? Gosta do embate, né? Nem todo mundo. É mais o brasileiro que tem uma mente mais medíocre. Eu tô falando internet, a minha bolha é Brasil. Não. Lá fora a internet pensa diferente, viu? Lá fora o pessoal não gosta muito de combate, gosta de ideias. Que bom. Mas aqui no Brasil o pessoal gosta de internet, povão meio medíocre, aí fica tentando jogar um contra o outro. A internet vive disso. Você também deve ter gente que fala de você, que julga, que não sei o quê. O povo sempre comentam assim nos meus vídeos. Não sempre, mas agora menos. Mas sempre comentavam e me incomodava. Só que depois eu percebi que eles querem chamar a atenção da gente. Então o pessoal fala assim, olha, você fazendo isso daí, você tá perdendo sua credibilidade. Aí eu respondo assim, meu amor, eu nasci sem credibilidade. Aí eles gostam. Eles gostam. Porque se a gente briga, vai bater de frente. Não, porque eu tenho credibilidade. Não. Aí o povo... Não. Entendeu? Pode estar com o seu canal evoluindo e tudo mais. E aí, é isso que importa. Sucesso é a tua prova. O Crowley falava isso. Sucesso é a tua prova. Estão falando de mim. Sucesso é a tua prova. Eu quero saúde, dinheiro e macho. É o que eu quero na minha vida. E aí eu falo muito com o Daniel Mastral, né? Mas então vocês não são inimigos, né? Não, de jeito nenhum. A gente tinha essas quirelas emocionais. Eu conversei com ele no WhatsApp. A gente se resolveu. E super tranquilo, super tranquilo. Só que o Mastral, ele tem essa construção cristã. O Vic, ele é um esotérico. Né? Eu bebi de muitas fontes religiosas diferentes. Vocês consideram... E o Mastral também, viu? O Mastral também, ele sabe muito de taoísmo. Sim, porque ele pela história que ele contou, ele passou pelo satanismo. Não, mas eu tô dizendo de religiões mesmo, não de palhaçada, de satanismo. Por que palhaçada? Você não acredita que... Não. Tem quem pratique. Mas eu acho uma idiotice ficar gastando tempo achando que existe diabo, achando que existe satanás. Porque o que eu percebi daí... Mas assim, só completar com o Mastral. O Mastral, ele é um cara que... ele tem muito conhecimento também desse lado esotérico e tudo mais. Só que ele tem o viés mais cristão dele e eu mais esotérico. Mas muitas ideias minhas com o Mastral estão sempre de acordo. O cara é muito inteligente. E eu parei pra analisar isso quando eu não dei ouvidos pra internet. Porque a internet fica, bate nele, massacra ele. Aí eu falei, quer saber, eu vou conversar com o Mastral. Uma educação, uma pessoa incrível. Pois bem, vocês viram aí que a fala do Vic e esse vídeo foi gravado depois da conversa, depois do diálogo que eu mostrei para vocês. E bate certo, foi justamente na mesma semana que eles tiveram a conversa, dias depois, o Vic gravou. E aí, não foi ao ar no mesmo dia que foi gravado, obviamente, pelo menos o que consta na data, mas o Vic falou justamente de acordo com o que o Daniel sugeriu. Não diga que somos amigos, mas que temos uma relação amistosa e que houve perdão de ambas as partes. Tá, Evandro, mas o que isso tem a ver com a esposa dele? Como essa conversa prova que a esposa não mentiu? Para mim está muito simples. O Daniel não queria que ninguém visse ele com o Vic como amigos, pelo menos não até aquele momento. Pelo menos não por enquanto. Pelo menos não antes da conversa que tiveram pessoalmente. Então, o que eu acredito que o próprio Daniel tenha passado para a esposa? Justamente que ele não mentiu também, mas ele disse para ela apenas aquilo que ele falou pro Vic. Temos uma relação amistosa, como ela mesma disse que ele relatou, eu posso ajudar ele, eu vou orar por ele, por ser uma pessoa bondosa, estava preocupado com Vic Vanilla, e essa foi a aproximação que ele teve no início, e que ele não disse para ela que eram amigos. Agora, por que ele não falou da amizade que desenvolveu, ou que firmou com Vic Vanilla para sua esposa? Na minha opinião, para protegê-la. Como assim protegê-la? Pense só. A esposa já estava preocupada pelo simples fato de Vic Vanilla ter se aproximado dele, ter entrado em contato. Ela temia que pessoas, ao ver eles dois, tivessem reações que fossem prejudicar a imagem do marido.
Além da preocupação de que o próprio Vic Vanille pudesse estar se aproximando com segundas intenções. E agora, imagine, ela sabendo que o seu marido já entregou-se à amizade com o próprio Vic Vanille. Com certeza a preocupação da esposa, da viúva agora, teria se multiplicado. Então, para poupá-la desse desgaste, ele não contou que eles eram amigos, mas manteve o que não é mentira realmente, de que ele estava buscando ajudá-lo. E por isso ela não mentiu quando disse, eles não são amigos. Por quê? Porque ela falou baseado no que ela sabia a respeito do contato deles. Ela não mentiu. Ela falou com base no que ela sabia, com base no que o próprio Daniel havia falado para ela, que estaria apenas tentando ajudar. E, obviamente, se ela não sabia dessas declarações, se ela não sabia que o Daniel considerava Vic um amigo, e o próprio Daniel mantinha isso somente entre ele e Vic para que não houvesse má repercussão, pense bem. Aí o Vic agora aparece dizendo ser amigo, com certeza a resposta da mulher será em defesa à memória do seu marido, dizendo, pera lá, você não é amigo coisa nenhuma. Daniel nunca me disse que vocês eram amigos. Então, o que dá a impressão? Que Vic Vanille está se aproveitando. Então, para mim, está muito claro que a esposa, Diane Weish, agora a noiva de Daniel Mastral, ela não mentiu. E não foi uma afirmação leviana, mas com base no que ela sabia dessa amizade, que nem tinha para ela. Agora, o Vic deve um pedido de desculpas para a mulher por ter tratado ela com a falta de respeito, falta de consideração com o próprio amigo, não é? O que era esposo de Diane Weish, além de ter citado, ela é esquerdista e tudo mais. Isso não está em questão. Não interessa que pauta ela segue. Não interessa se ela é de esquerda, de direita, se ela é neutra, não me interessa o que ela é. Você deve se dirigir a ela como a esposa ou a viúva do seu amigo. E por memória e respeito a ele, você deve respeito a ela também. Ela em nenhum momento, pelo menos até aqui, em nenhum momento, sujou ou prejudicou a imagem do marido. Ela nem veio, em seguida que tinha acontecido, falar algo. Ela aparece depois, triste, abatida, claro, sofrendo, e reúne forças de onde não consegue para gravar um vídeo. Inclusive, ela mesma disse que gravou vários, mas não ficava bom. Então, para mim, ela não mentiu. Para mim, foi isso aqui que aconteceu. E ele não contou para protegê-la, para não jogar sobre ela essa preocupação de ver ele e Vic sendo amigos. Então, para mim, ela falou a verdade. Ela não mentiu. Por isso que eu mostrei essa conversa. Para deixar claro para vocês que muitos estão dizendo, essa mulher não ama ele. Essa mulher está tentando destruir a amizade que Vic e Daniel tinham. Essa mulher está se aproveitando da morte do marido. Essa mulher não sei o quê. Gente, vamos parar de estar falando o que a gente não sabe. Eu estou dizendo que acredito nela com base nessas mensagens que eu mostrei para vocês. Tanto que o próprio Vic, quando foi aqui no podcast, o que ele fez? Seguiu o que o próprio Daniel disse. Fale apenas que nós estamos tranquilos, que há um relacionamento respeitoso e amistoso. Ou seja, não diga que somos amigos, não diga que somos irmãos, não diga nada disso em público. Então está muito claro para mim que o Daniel não contou para ela, para tentar protegê-la, para que ela não ficasse muito preocupada, e pediu que o próprio Vic não publicasse que eram amigos. Então foi isso que aconteceu. Para mim, a esposa, a viúva de Daniel Mastral, Diane Weish, ela, para mim, na minha opinião, ela falou a verdade.